O fisiculturismo é um dos esportes que mais cresce no Brasil e o estado de Santa Catarina já tem representante. Ela é uma das mulheres mais cobiçadas atualmente no esporte em todo o Brasil. É vice-campeã de Body Fitness aqui no estado de Santa Catarina e atual campeã da Expo Nutrition no Rio de Janeiro. Trouxe um título inédito para o estado. Eu falo de Patrícia Spezia. Fisiculturismo. Já a gente vai mostrar as fotos no decorrer do programa, algumas fotos da Patrícia, mas antes eu quero apresentar para vocês a loura que vem balançando aí os corações no esporte em todo o Brasil. Patrícia, prazer recebê-la aqui no Quem é Quem. Você já tinha o objetivo de ser uma campeã nesse esporte? Você tinha esse objetivo de vida ou isso aconteceu assim, meio que de acidente? Conta para mim como é que foi essa história. Então, eu comecei esse ano, me profissionalizando como atleta e os resultados foram muito rápidos. Óbvio que quando você inicia um projeto, você busca excelência nele. E a gente buscou excelência dentro do fisiculturismo, dentro dos campeonatos. E realmente as coisas foram acontecendo, os títulos foram vindo e foram surpreendendo a gente. Além de vice-campeã catarinense de Body Fitness e esse título bem recente agora que você conquistou no Rio de Janeiro da Expo Nutrition, quais são os outros títulos que você já conseguiu no decorrer da tua carreira? Eu vim de 3 campeonatos consecutivos das 3 semanas passadas. Geralmente esses campeonatos, o brasileiro, o da Expo, eles vêm em sequência para pegar a mesma preparação de um atleta. Então eu estreiei no catarinense, onde fui vice-campeã na categoria Body Fitness. Em seguida eu participei do brasileiro, que foi um seletivo. Fui vice-campeã no brasileiro. E o último campeonato que eu participei, que foi esse do Rio de Janeiro, eu fui campeã. Agora vamos contar um pouquinho da história da Patrícia. Você tem 25 anos de idade? Isso. Você é do interior do Rio Grande do Sul? Isso, de uma cidade de 12 mil habitantes, que chama Tapera. Tapera. E a família veio toda para Florianópolis há 8 anos atrás? Ou você veio primeiro estudar e depois veio o resto da família? Como é que foi a tua vinda para a capital de Santa Catarina? Não, eu vim com uma amiga da minha família, que já morava aqui. Vim para fazer cursinho pré-vestibular, para tentar a faculdade de moda. De início, eu acabei fazendo um curso técnico do Senac. Depois fiz a faculdade de moda e vim sozinha. Minha família ficou lá, frequentemente eu visito eles, vou 2, 3 vezes ao ano para lá, mas eles acabam vindo mais me visitar do que eu a eles. Bom, faculdade de moda, quer dizer que teu sonho era trabalhar com moda. Nada a ver com fisiculturismo, né? Ou tudo a ver? Não, então, eu fiquei em dúvida entre a educação física e a moda porque eram 2 paixões minhas. E a minha ideia realmente era, se eu fizesse moda, trabalhar no meio da educação física, com uma linha de fitness ou de moda praia. Acabei optando pela moda e futuramente pretendo seguir esse projeto de ter uma marca minha direcionada ao público de academia. Mas aí você foi para academia. Em que momento o Nicolas descobriu você? Nicolas é o teu treinador, né? O teu preparador físico. Em que momento você foi descoberta? Quando eu entrei na academia, eu já percebi que ele teve um olhar mais atencioso pela minha genética, por ele passar os meus treinos e ver que eu tinha um desempenho muito bom. E nesse ano, realmente, chegou o momento que ele falou, não, agora está na hora da gente botar isso em prática e levar adiante de uma forma profissional. Eu estou já há 3 anos com ele na Academia Porsche, em Jurerê, e esse ano, depois de 2 anos de treinamento amador, a gente resolveu se profissionalizar. Bom, o Nicolas Fourrier, né? Ele também, a gente conversou muito fora do ar, naquela conversa mais técnica. O Nicolas falou uma coisa muito interessante, que ele falou que o teu corpo, a tua genética facilita muito para o esporte. Né? Então, foi onde ele olhou para você, depois dos treinos que você fazia. Você entrou na academia para fazer um treino de musculação normal, que todas nós, mulheres, vamos à academia para buscar uma barriguinha de tanquinho. Aliás, eu posso pedir para você ficar em pé um pouquinho? Será que a gente consegue mostrar a barriguinha de tanquinho da Patrícia, gente? Qual câmera que pode mostrar essa barriguinha que eu acho que é o sonho de toda mulher, né? De todo mundo, não é não, gente? Olha essa barriga. Depois a gente vai mostrar as fotos. Mas todo mundo vai para a academia buscando um corpo perfeito, o braço definido, enfim. E só voltando no raciocínio, o Nicolas olhou para você e falou assim, a genética dessa moça
é uma genética que facilita o treino para o fisiculturismo. E aí foi o treino amador, mas depois veio o profissional. Exatamente. Mas mesmo assim, mesmo com essa genética, mesmo com toda essa facilidade, você treina pesado, né, Patrícia? Sim, com certeza. Existe todo um planejamento, né, que envolve treino, dieta, suplementação, descanso. Com certeza, quando eu comecei a simplesmente fazer musculação como um hobby, eu já comecei a levar a sério porque era algo que eu gostava. Então, os resultados foram progressivos. Eu fui vendo que cada mês eu ia melhorando e eu ia ficando mais perto do que eu achava que era o ideal para mim. Você pega medidas muito rápidas, né? Isso, muito rápido. Mas uma coisa que é importante salientar também é que essa facilidade toda e o treino pesado é tudo baseado numa alimentação altamente rigorosa e absolutamente nada químico. Você nunca usou, e pelo que eu percebi na tua fala anterior e também no discurso do treinador do Nicolas, você não pretende usar hormônio nunca. Que é uma dúvida de quem está em casa, né? Será que precisa injetar hormônio, tomar hormônio para ficar com esse corpão? Então, essa é uma questão, como eu vou falar, bem crítica, assim, porque quando se trata de atletas, a maioria dos atletas fazem uso de hormônios. E existe o preconceito que gira em torno do fisiculturismo, diz muito a respeito em relação a isso, porque é algo que é agressivo, né? E todo mundo sabe, eu realmente, todas as pessoas que me conhecem, que conhecem a minha história, sabem que antigamente, antes de eu treinar, eu já tinha um corpo parecido com o que eu tenho agora, só que talvez um pouco menos de volume, né? Você já chamava a atenção quando colocava um biquíni? Sim, com certeza. E então as pessoas sabem que isso foi uma coisa que não aconteceu de uma hora para outra. Não foi algo conquistado de um ano para o outro, porque existem pessoas que você vê, atletas, alguns, outros não, pessoas normais que fazem uso desse tipo de substância, que em um ano está magra e no outro ano já está com um corpo perfeito. Então, as pessoas que me acompanham, que seguem a linha de pensamento que eu tenho, que o meu treinador, o Nicolas, tem, sabe que foi algo que a gente conquistou em 3 a 4 anos, não foi algo instantâneo. Exato, exato. E a gente segue essa linha de que você tem que realmente se dedicar e você pode chegar onde você quer com dedicação, com disciplina, que é o mais importante, sem fazer uso de coisas que podem prejudicial à saúde depois, né? Saúde, bom, Patrícia Spezia, hoje quem está mostrando para os catarinenses um pouco mais sobre o fisiculturismo e a nossa representante no esporte. Depois do intervalo a gente volta falando se há preconceito ou não neste esporte e as dificuldades, os desafios que a Patrícia enfrenta na carreira. Um instante só. Quem é quem de hoje mostra para os catarinenses quem é a campeã brasileira da Expo Nutrition, vice-campeã de Body Fitness, é catarinense, Patrícia Spezia. E como sempre a gente gosta de mostrar os catarinenses para o estado de Santa Catarina. Patrícia, fala para mim como é que é o apoio da família e do namorado, né? Porque o sujeito tem que ter uma cabeça super legal, né? Você sempre exposta na mídia, sempre exposta num mundo que é masculino. Como é que você enfrenta isso no dia a dia? Bom, em relação à família, a minha família me dá apoio incondicional. Quando eu resolvi começar a competir, por eu vir de uma cidade de interior, onde as pessoas não têm muito conhecimento sobre esporte, não existe essa cultura, realmente eu tive que sentar e conversar, mostrei fotos de outros atletas e não tive nenhum problema com isso. O que seu pai disse quando viu suas fotos, as primeiras fotos? Ele ficou um pouco assustado de início, porque como é uma família muito tradicional, principalmente por se tratar muito de disposição de corpo, que é algo que a gente que é atleta trabalha com o corpo, a imagem é o corpo, a referência é o corpo. Então você está sempre muito exposto, né? Mas foi fácil. O namorado foi mais difícil, está sendo, com certeza. Pela mesma questão de exposição. Pinta um ciúminho? Pinta. Mas é algo trabalhado, né? Ele é da área também de nutrição esportiva, então, de certa forma, isso auxilia um pouco. Mas como as coisas estão acontecendo muito rápido, a gente está aprendendo, né? Conversando. Mas é algo que, com certeza,
com o tempo a gente não vai ter problema. Deixando o ciúminho do namorado um pouquinho de lado, que ele vai entender, é uma entrevista aqui, Patrícia tem que revelar os bastidores do esporte também. Conta pra gente, você recebe muito assédio? Os homens te assediam muito? E as mulheres também, porque você acaba sendo uma figura que quase inacessível ou, por um outro lado, um objeto de inspiração, não um objeto, mas uma pessoa de inspiração. Eu quero ser como ela, eu quero ter o corpo como ela. Como é que é esse assédio? Com certeza, assim, pela mídia social, esse último mês eu recebi inúmeros tipos de abordagem, tanto de homem quanto de mulher. Realmente as mulheres, surpreendentemente, eu tenho às vezes, mais contato com mulheres do que com homens, porque elas pedem dicas de treino, de alimentação, são pessoas que abordam com curiosidade, com um olhar de admiração, às vezes de servir até de inspiração. Isso tem aumentado muito. Agora, em relação a assédio masculino, existe muito, com certeza. Qual foi a cantada mais diferente que você recebeu, assim, ou abordagem mais diferente que você já recebeu depois de passar a ser essa pessoa pública que você é hoje? Nossa, você lembra de alguma coisa? São tantas coisas. Todo dia eu abro o meu perfil social e eu vejo coisas que às vezes eu dou risada, às vezes me chocam. Mas eu não consigo lembrar, deixa eu ver se eu lembro de algo... O que te choca? Quando a pessoa é preconceituosa ou quando se passa um pouco na abordagem? Os dois. Essa questão do preconceito realmente nunca aconteceu comigo de forma agressiva. De forma agressiva, não. Hoje mesmo, abri meu perfil social, tinha em uma foto um comentário mais agressivozinho, assim... De uma pessoa, só que em contrapartida houve 20 respostas de outras... Defendendo. Exato. Você nunca sentiu preconceito, mas em algum momento você já percebeu se há ou não preconceito em relação a modelar o corpo, a quase ficar se parecendo com um homem? Em algum momento você já se sentiu com um corpo quase masculino? Já sentiu essa abordagem ou isso não acontece? Não. Comigo, não. Eu tenho companheiras atletas que eu já vi isso. Já presenciei, pessoas até que chegam a mim e falam: você não pode ficar como fulana. O que é ficar como fulana? Muito musculosa? Isso, citar o exemplo de uma pessoa que talvez seja um pouco mais forte do que eu. Uhum. Só que voltando ao que a gente falou anteriormente, como eu treino de forma limpa, só com treino, dieta, eu já cheguei, com certeza, como eu estou agora, é o limite do meu corpo, porque eu já cheguei num platô, já estou estabilizada. Então, mais do que isso, com certeza eu não vou ficar. Mas eu percebo que, às vezes, talvez as pessoas até tenham esse olhar, mas não chegam até mim, né? Para você chega a parte carinhosa, que também é o mais gostoso, né, Patrícia? Exatamente. Você pensa em casar, ter filhos? Sim, com certeza. Como é que vai ser esse período da sua vida? Você para com o esporte, um tempinho para ser mamãe? Por essa condição toda genética, eu penso que não vai mudar muito o teu corpo, né? Vai ter que treinar um pouco mais pesado depois, mas... Você já trabalhou isso na tua cabeça? Você já parou e pensou para esse momento que você vai ter que dar uma paradinha para ser mãe, para curtir o marido? Pensei. Como eu estou estreando agora, estou com 25 anos, esse é um esporte que tem, de certa forma, um prazo de validade, né? Você não pode... Tem atletas que estendem mais, mas a minha pretensão é ficar mais uns 5 anos, me profissionalizar, ganhar mais títulos... Talvez participar de alguns campeonatos mundiais. E depois, quando eu voltar, eu vou parar definitivamente, vou pensar nesse lado. Então, a tua meta é, até os 30 anos, você trazer alguns títulos para Santa Catarina. Eu tô falando em Santa Catarina, na verdade, você é gaúcha, né? Quando você vai para a competição, você representa o estado de Santa Catarina ou o Rio Grande do Sul? Não, Quem Santa que Catarina. Leva, não? Santa Catarina. Uhum. Você vai trazer para o estado de Santa Catarina mais alguns títulos até os 30 anos? Sim, pretendo. É a tua meta? Pretendo, E depois dos 30 você casa, vai ter filhos. O teu namorado vai gostar dessa notícia, né? Com certeza. Ele até já questionou isso, embora a gente tenha um relacionamento recente, mas está bem sólido.
E ele já questionou a minha resposta para ele. Eu falei que eu iria pensar. Agora, com certeza, ele vai ficar feliz. Você esperava esse título que você recebeu recentemente no Rio de Janeiro, o Expo Nutrition? Você foi para lá em busca desse título ou veio meio no susto? Assim, quando eu comecei a fazer o treinamento para a competição, eu já fui vista como uma atleta revelação. Pelo meu treinador Nicolas e pelo treinador Valdemar Guimarães, que é uma das pessoas que tem nome mais importante no Brasil nessa área, porque ele prepara campeões mundiais, tem vários. Então, a partir do momento que a gente começou a competição, mesmo sendo estreante, eu fui estreante, competi com atletas que já têm títulos de outros anos. Então, eu já iniciei com uma expectativa bem grande. Isso até me assustou, de certa forma. Eu conversei com algumas pessoas e falei, nossa, é muita expectativa em torno de uma estreia, e se não der certo? Mas a gente trabalhou de uma forma que trouxe, né, bons frutos. Então, realmente, quando a gente começou com o objetivo de trazer títulos. Você me parece estar bem madura, né, para esse momento. Essa maturidade e algumas fotos da competição da Patrícia no Rio de Janeiro, você vai ver depois no intervalo, na sequência do Quem é Quem, um instante só. Quem é Quem de hoje nós estamos conhecendo Patrícia Spezia, que é a nossa representante catarinense no fisiculturismo. Não é fácil ficar com esse corpo, né? O teu treinador disse que vai te dar férias, por enquanto. Férias significa deixar de malhar ou você continua indo treinar todo dia, Patrícia? Como é que é essas férias de uma atleta? Então, as minhas férias já acabaram. Já acabou? Foi uma semana que foi essa pós-campeonato do Rio de Janeiro. Fiquei uma semana em São Paulo com meu namorado, descansei um pouco, agora voltei. O treinamento não vai ser mais tão intenso quanto o de pré-competição, mas a gente mantém o mesmo ritmo. Então, exatamente. Essa férias que ele quis dizer que não ia te colocar a treinar tão intenso, mas você continua treinando. É que quando você sai de uma preparação pré-competição, principalmente o que pesa é a questão da dieta. O treinamento muda, mas a dieta realmente é o que mais sacrifica, o que mais exige. Então, como a próxima competição está um pouco distante, a gente mantém a mesma intensidade de treino, mas a dieta ela é mais flexível. Dá para comer um pouquinho de tudo? Quando você está nessa dieta, você come de tudo? Como é a tua alimentação? Não. Você é como a gente, assim, pode comer pizza, macarrão? Você é ser humano, assim como todo mundo aqui no estúdio, pode comer de tudo ou não? Você já é uma pessoa mais restrita à alimentação? Tem uma alimentação mais restrita? Restrita em período de competição. E só ainda, naquele momento? A gente mantém uma educação alimentar no sentido de que você pode comer certas coisas, só que óbvio que tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que dosar, essas coisas boas tem que ser exceções. Lá de vez em quando, não é como a gente todo sábado come pizza, Patrícia? Não pode. Deixa eu pedir para o pessoal colocar aqui as fotos da competição do Rio de Janeiro, que deu o título. Olha só, você está vendo aí o corpo escultural da Patrícia Spezia. E essas fotos são recentes, são da competição da Expo Nutrition, que ela venceu, e essa medalha que você está vendo é de campeã brasileira. Quantas horas por dia, Patrícia, você tem que treinar para ficar com esse corpão aí que a gente está olhando e fazer bonito nas competições? A gente faz um treinamento em média de 1h, 1h20 por dia, mas é um treinamento muito intenso, então ele é desgastante. A gente, nesse treinamento, conta com uma série de exercícios exatos para o que você quer, em dias separados, no caso, e é o tempo necessário para se ter esses resultados. A gente trabalha numa sequência de 5 vezes por semana de treinamento, descansa 2 em dias alternados. Tem que ter força de vontade, né? Tem manter bastante. Sempre ali, parece o que te coloca para cima, o que te anima a ir todo dia treinar? É paixão, eu gosto muito disso, então para mim é um prazer, não é uma obrigação. É óbvio que às vezes a gente fica exausto, né? Esse período de competição, principalmente,
chega um limite do corpo que, às vezes, a mente diz, eu preciso ir, mas o corpo está cansado, está estressado, em consequência da dieta que acompanha. Mas, realmente, quando você tem... Eu tracei um objetivo e gosto muito disso, então, para mim, não é um sacrifício. É um prazer estar treinando. Com certeza. Qual é a próxima competição que você vai representar o estado de Santa Catarina? Já tens o calendário? Tem sim. Tem algumas que a gente não definiu ainda, mas com certeza em dezembro vai ter, em Balneário Camboriú, a Federação Catarinense está organizando um campeonato brasileiro, sul brasileiro. Esse com certeza a gente vai participar. Quem são as suas concorrentes mais próximas no Brasil hoje? No Brasil... Quem é aquela pessoa, aquele ídolo que você olha dentro do seu esporte e fala assim, puxa vida, eu tenho que caprichar para superar aquela pessoa? Deixa eu ver. É que assim, tem pessoas que eu olho que me inspiram. Dentro da minha categoria de body fitness, dentro da minha altura, que as categorias são subdivididas por altura, existem algumas atletas que, inclusive atleta que ganhou o Campeonato Brasileiro, que realmente me inspiram, só que são atletas mais experientes que com certeza já passaram por esse processo que eu estou passando de estreia. Então, é algo que está perto, porque o que eu ouvi muito das pessoas, que o que faltou para mim talvez um pouco foi a experiência de campeonato e não condição física, que a minha condição física era tão próxima ou até igual a das meninas que... As concorrentes, exatamente, né? Exatamente. Agora você vai pegar a experiência, porque até os 30 anos de idade, que é a sua meta, você vai competir muito, né? Agora, Patrícia, para quem está vendo, principalmente as meninas, e de repente pintou aquela vontade, será que eu também posso chegar a um corpo como esse ou até competir? Tem espaço? O esporte é valorizado em Santa Catarina? Está crescendo muito. Eu percebo que no estado de Santa Catarina, principalmente, nós temos atletas que têm um nome muito forte no Brasil. As atletas daqui, algumas atletas não só da minha categoria, como de outras, têm premiações de brasileiro, de mundiais, e são atletas bonitas, que têm um diferencial em relação às outras atletas dos outros estados, não querendo desmerecer, mas é uma realidade, né? Porque o que acontece? Os nossos atletas têm um conjunto hormônico bonito, têm um rosto bonito, têm o padrão de corpo que é necessário para a competição. Então não basta ter o músculo definido, é um conjunto. Um conjunto, não, com certeza. Em competições são avaliados todos os critérios, desde beleza de cabelo, de postura, de corpo, simetria. E as nossas atletas, realmente, elas ganham um destaque nesse cenário por isso. Sensacional! Mais uma atleta que a gente apresenta aqui no Quem é Quem, vamos passar a torcer. O estado de Santa Catarina passa a conhecer o fisiculturismo e a sua representante, aliás, muito bem representada, né, Patrícia? Obrigada pela entrevista, obrigada boa também. Sorte na tua jornada, na tua caminhada e que você consiga trazer todas as vitórias para o nosso estado e principalmente para a sua vida. Obrigada, com certeza. É o que eu vou fazer. Pretendo logo mais voltar aqui com mais vitórias e representar muito bem o nosso estado. Contar tudo pra gente. Obrigada para você em todo o estado de Santa Catarina que curtiu o Quem é Quem. Nós voltamos no sábado que vem aqui na Band. Até lá.